Tá tão assustado que não acho nenhum microfone. Senhoras e senhores, muito boa tarde a todos. Vamos só fazer os encaminhamentos, os primeiros encaminhamentos. Solicito aos senhores que, primeiro, que a gente possa posicionar a todos os conselheiros titulares à minha esquerda, os não titulares e os convidados e quem deseja assistir à reunião à direita. Quem não é membro do conselho à direita, quem é do conselho à esquerda, por favor, para que a gente possa contabilizar os votos no momento das votações. Está gravando lá? Então, declaro aberta a 35ª reunião ordinária do Conselho das Cidades, Concidade, datada do dia 30 de agosto de 2018, no auditório aqui da Prefeitura de Chapecó. Abertura e os informes. Então, nós temos aí já nos primeiros itens, acho que todos os senhores receberam, inclusive por e-mail. Então, se não, mas nós vamos encaminhar. Então, eu quero dar ciência aos senhores, então, do ofício. Na verdade, é a sentença, né? O conhecimento da sentença de um processo que tramitava no Ministério Público, via Ministério Público, mas que tramitava na Vara da Fazenda, referente aos questionamentos, ao procedimento que foi inclusive da 9ª Promotoria, multiplicidade das matérias, enfim, com relação ao registro do condomínio Villa Country. E aí já temos aqui, conforme está escrito aí, para que os senhores tenham a ciência total. Então, senhor presidente do Concidade, encaminha a Vossa Excelência cópia da sentença prolatada nos autos mencionados, solicitando conhecimento do conteúdo dessa decisão aos demais membros do Conselho. Dito isto, dou por procedente a dúvida colocada pelo oficial registrador interino do primeiro ofício do registro de imóveis, acolhendo a manifestação do Ministério Público, reconhecendo a inconstitucionalidade e a ilegalidade da Lei Complementar 565/2015, tanto por afrontar o princípio da Constituição Constitucional da isonomia, quanto pela afronta do inciso 3º do 264 do Plano Diretor. Assim, resolvo a presente dúvida, afirmando correta a decisão de serventia ao recusar o registro e averbação do condomínio Villa Country na matrícula 71.137, tendo nulo e sem qualquer efeito o alvará de aprovação emitido em 28/3/2016 pela Secretaria de Planejamento do município de Chapecó. Então, informar aos senhores dessa decisão que julgou, então, como inconstitucional a lei específica, inclusive lei específica que teve a criação da lei, teve o aval do Concidade, enfim, toda a sua tramitação, por se tratar de um condomínio, de uma regularização do condomínio, um condomínio específico, né? Então, dou ciência aí aos senhores, depois, então, a Julia encaminhará toda a documentação para conhecimento. Então, o presente pleito aí, o condomínio vai ter que iniciar de novo, buscar outro caminho. Segundo item é um inquérito civil do número 06/2018 000507308, conforme despacho do Ministério Público, o qual vou só fazer um breve relato, ele é extenso, né? Trata, então, de uma notícia de fato instaurada a partir da representação, dando conta de que o imóvel conhecido como Castelinho, ou seja, casa do colonizador de Chapecó, Ernesto Bertazzo, patrimônio histórico, cultural, municipal, estaria em risco diante de início de uma obra por parte da construtora Belém Salvador, a representação dá conta também de possíveis danos à vegetação,
árvores, árvores raras, enfim, a representação refere-se a casas dos Serafinos Bertazzo, contemporânea, tal, e valor arquitetônico. Uma denúncia à parte para o senhor Licério de Oliveira, Belém Salvador, Engenharia e Construções e município. Essas são as partes, então, as partes envolvidas. Tem todo um relato de 4 páginas, e aí, no despacho final, os itens elencados pelo senhor promotor, doutor Eduardo Sens. Então, item 1, evoluir para inquérito civil público. Item 2, documentação apresentada em forma não haver até o momento alvará de construção, embora tenha se iniciado a construção, determinam que se requisita à Secretaria de Desenvolvimento Urbano a atuação do responsável com embargos da obra até a regularização, solicitando a Belém Salvador cópia do estudo de impacto de vizinhança e do seu termo de aprovação, encaminhar cópia desse despacho, dando ciência, recomendando a suspensão da obra até o fim do tombamento, até a definição do tombamento. Cientificar com a íntegra dos autos o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho das Cidades, com cidade, para providências que entender pertinentes, comunicando o Ministério Público. Requisitar ao CEON cópia de documentos históricos relativos à edificação. Item 6, encaminhar cópia na íntegra ao secretário de Cultura, que nos termos da Lei 3.531 determina a instauração do processo de tombamento dos bens conhecidos como Casa do Coronel Bertazzo, Casa do Senhor Serafim Bertazzo, determinando-se a aplicação da regra cautelar, determinação, preservação do bem no prazo de 60 dias, fica assustada logo qualquer notificação de destruição. Cientificar o representante para que poderá a qualquer tempo apresentar novos documentos, memoriais, textos, fotografias e qualquer memorial relevante. Então, dou ciência aos senhores a esses autos, né, o inquérito civil, então, para que os senhores tenham ciência. Depois a Julieta também, o que não foi, encaminha para todos por e-mail para ciência. E aí, claro, a parte interessada, enfim, certamente terá preservado aí o seu direito de ampla defesa. Item 2, então, aprovação da pauta e da ata 07/2018, da reunião passada. Consulto se algum dos senhores conselheiros tem alguma consideração com relação à pauta ou com relação à ata da reunião passada. Sem considerações? Consulto, então, coloco em apreciação e aprovação a ata. Então, os conselheiros que concordam com a ata, manifestem-se. Os que não concordam, permaneçam como se encontram. Fica aprovadas, então, a pauta e a ata da reunião anterior. Item 3. Homologação, substituição de membro representante do Poder Público na Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade. Nós tínhamos a Letícia, que é servidora de carreira. A Letícia, então, passa a ser substituída pelo senhor Roberto Barbosa, que é o nosso diretor de planejamento. Senhor Roberto, por gentileza, precisa se apresentar. Então, o senhor Roberto Barbosa, que é o nosso diretor de planejamento, passa então a integrar a Câmara Técnica de Mobilidade Urbana, Trânsito, Transporte e Acessibilidade, em substituição à Letícia, que também continua nas obras públicas, mas tem toda a atribuição. Então, só coloco então em apreciação dos senhores conselheiros. Se algum dos senhores conselheiros tem alguma manifestação acerca da substituição. Não havendo manifestação, coloco então para homologação. Os senhores conselheiros que concordam com a homologação, manifestem-se. Os que não concordam. Então, fica homologado então o senhor Roberto Barbosa no lugar da Letícia. O senhor Roberto, que é engenheiro civil de formação, né? Então, conhece da parte técnica, experiência em estradas, asfalto, enfim, vai contribuir muito nessa área. Item 3.2. Apresentação, debate e deliberação dos processos encaminhados às câmaras técnicas. Nós temos dois processos. O 14079, da Costela Empreendimentos, é um EIV
de edifício comercial com metragem de 16.830 metros quadrados, ser construído o lote 1B da quadra 23 da Rua Marechal Deodoro da Fonseca. E o processo 16.757/18 da incorporadora Santa Maria Limitada, o EIV de edifício residencial com 156 unidades, a ser construído o lote 45 da quadra 4 da Rua Guaporé. Só faço um parênteses. Nós, pela primeira vez, tivemos a solicitação do promotor de justiça, do Dr. Eduardo Sens, que está respondendo temporariamente pela 9ª promotoria acumulativa com a 13ª, e solicitou os EIVs para análise, né, como se são documentos públicos, né, nós disponibilizamos, e aí, da análise, nós tivemos o doutor Eduardo, inclusive, iria participar da reunião, mas em função de uma reunião que está tendo na Câmara de Vereadores, que está tratando da lei dos food trucks, né, que também é um assunto bastante polêmico, mas, diante, então, dos dois EIVs, o doutor Eduardo encaminhou, e eu pergunto se todos os senhores conselheiros receberam por e-mail, são apontamentos, sugestões enviadas por ele em relação aos dois EIVs. Consulto se os senhores receberam, se todos os senhores estão de posse dos apontamentos. Sim? Todos? Então, nós vamos colocar eu quero ressaltar aos senhores que trata-se, inclusive o representante da promotoria está aqui. Isto, só o... Desculpe, o Christian. O Christian veio acompanhar a reunião, pedido do doutor Eduardo. Então, como eu até mesmo conversei com o Christian antes do início da reunião, como se tratam de sugestões e apontamentos, é importante que os senhores olhem durante a apresentação do EIV também, e se julgarem necessário algum questionamento com relação a esses apontamentos para os profissionais e os proprietários, um dos proprietários está aqui, dessa questão de possibilidades, né? São apontamentos, alguns deles da parte mais jurídica do que da parte técnica, né? Mas a segurança que o Conselho tem, né? Nós temos a segurança das câmaras técnicas que fazem as análises preparatórias para a reunião, né? Nós temos profissionais também muito gabaritados aí, que fazem essa prévia análise. A questão jurídica também sempre é levada em consideração quando dá a apresentação dos EIVs, antes de passar, né, para o plenário. Então, esta garantia, esta segurança, todos nós temos. Isso é uma questão pessoal de apontamentos do doutor Eduardo, e que os senhores conselheiros, ao acompanharem a apresentação do EIV, podem se valer desses apontamentos também para se acharem necessário algum questionamento para os apresentadores. Ok? Então fica também reforçado e dado ciência ao assunto. Então passamos ao processo 14.079/2018 da Costela Empreendimentos, é o EIV do edifício comercial com metragem de 16.830 metros. Pergunto, a Maria Isabel está aqui, profissional que vai apresentar. Então, já passamos, então, a palavra para a Maria Isabel para a apresentação do EIV. Então, boa tarde. Eu sou a Maria Isabel, responsável técnica pelo desenvolvimento do EIV. O empreendimento, então, em questão é um edifício comercial. Oi? Deu? Então, o empreendimento é um edifício comercial localizado na quadra 23, lote 01B, no centro de Chapecó. Aqui, então, a gente tem a consulta prévia do empreendimento e imagens que mostram, representando o empreendimento, como ele vai ser executado. Então, ele se localiza na Rua Marechal Deodoro, entre a Rua Fernando Machado e a Porto Alegre. Aqui.
Só um pouquinho. Ele fica localizado, aqui fica a igreja e o empreendimento está localizado ali. Então, ali fica a localização na quadra. Aqui está o edifício Lázio, aqui o Piemonte, o edifício novo fica localizado no meio da quadra, onde ficava a escola Calanto, antigamente, que foi demolida há pouco tempo. Então, aqui eu mostro os principais acessos ao empreendimento. É feito pela Avenida Porto Alegre, principalmente. O acesso pela Avenida Fernando Machado, tem que subir até a Benjamin Constant, fazer a rotatória, e descer e também fazer o retorno na Avenida Porto Alegre. Então, o zoneamento é uma área urbana central, né, que permite o uso desse empreendimento. Então, como já falei antes, é um edifício comercial de aproximadamente 18 mil metros quadrados. No térreo, ele possui hall de entrada, garagens e sala comercial. Primeiro pavimento com estacionamento rotativo. Ele possui 17 vagas, 15 vagas comuns, uma vaga para idoso e uma vaga para deficiente, e vaga para ambulância. A ambulância vai acontecer todo embarque e desembarque de ambulâncias dentro do empreendimento, não vai ficar na rua. Segundo e terceiro pavimentos com garagens e bicicletários. Quinto, sexto, sétimo e oitavo pavimento de garagem. Esses pavimentos excedentes ao permitido pelo plano diretor vai ser computado no índice construtivo, tá? Então, os empreendedores não estão pedindo andares excedentes de garagem. E vai existir no empreendimento 134 salas comerciais. No oitavo, então, né, do oitavo ao 24º pavimento, desculpa, eu falei o número errado, são 102 salas comerciais, do oitavo ao 24º pavimento. E no 25º pavimento vai existir salas multiuso. Então, aqui é a planta do pavimento térreo, que é a parte, né, de maior interesse. Aqui é a atestada do terreno. Então, o que Então, o que o empreendedor fez? Aqui é a sala comercial do térreo, né, que foi citada. O acesso de veículos se dá por essa entrada aqui. O carro entra, tem toda essa área de espera para entrar na garagem dentro do terreno, e a área de espera para a saída aqui nessa área. Então, o carro vai entrar, fazer todo esse trajeto dentro da área do terreno para ir entrar nas garagens. Aqui dando um zoom maior para vocês conseguirem entender. E a entrada do empreendimento fica aqui no meio. Então, aqui o uso e ocupação do solo do entorno, que é basicamente comercial, residencial, e alguns terrenos que estão vazios hoje, né? Que ele possui estacionamento, né? Não tem edificação, mas são áreas de estacionamento rotativo, né? Então, aqui a projeção de sombreamento do empreendimento no entorno, mas como o plano diretor permite edificações com altura como a do empreendimento, então isso já é bem previsível que aconteça em todo o centro da cidade, né, o sombreamento. Então, algumas medidas mitigadoras e compensatórias do empreendimento. O empreendimento ele vai gerar tráfego e demanda por transporte público, né? O empreendimento ele possui vagas rotativas para os clientes, então isso serve como medida compensatória pela demanda de estacionamento que o empreendimento iria gerar no local, que ali a demanda por vagas é muito grande, né? Geralmente, quando você procura e não tem vagas. Então, o empreendedor criou vagas dentro do empreendimento para isso. Também a área de espera, na entrada do empreendimento, vai ter placas luminosas, indicando o número de vagas disponíveis rotativas lá dentro, para que a pessoa não tenha que entrar para saber quantas vagas tem disponíveis. Então, na frente do empreendimento vai estar demonstrado isso. Além da vaga de ambulância dentro do empreendimento, para não acontecer como aconteceu em outros empreendimentos, que
que tenha que ser destinado à área na frente, né, tirado vaga rotativa para a área de embarque e desembarque de ambulâncias. Porque como a gente não sabe exatamente que tipo de comércio e serviço vai estar funcionando ali no prédio, eles tiveram que prever essa área de ambulância dentro do empreendimento. E eles têm o estímulo do uso de bicicletas através da criação de bicicletário dentro do empreendimento também, que geralmente isso não acontece em empreendimentos comerciais, né? Era isso, obrigada. Então, feita a apresentação, eu consulto se algum dos senhores conselheiros tem algum questionamento com relação ao EIV apresentado. Mesmo se algum dos senhores tem interesse em alguns dos pontos aí que foram abordados pelo Dr. Eduardo Sens, se algum dos senhores, o Álvaro lá. Microfone lá para o Álvaro, por gentileza. Álvaro Michelotto, conselheiro, engenheiro sanitarista e ambiental. Aqui o doutor Eduardo faz um pedido, né, que eu também eu li o EIV, e a questão assim, a gente fica bem achando assim, se colocou muitas coisas no EIV que são notícias, não são algumas questões de elevação. Poderia se colocar o impacto que se causa no local ali, tipo essa questão, a gente sabe que a questão do uso da água vai ser cobrada no departamento de análise de projetos, mas poderia ser citado, né, Isabel, de repente colocado que vai se preocupar com essa questão de ocupar o uso da água, né? Também outra coisa que o doutor Eduardo fala sobre a energia solar, né? Se de repente ali vai causar um impacto, sombreamento, algumas coisinhas. Se tem alguma coisa do empreendedor de uso de energia solar, então de repente se usa, dá uma fonte, dá uma alternativa para isso. Então nesse ponto eu achei que é bem interessante o que o doutor Eduardo coloca aqui, tá? Outras coisas assim são também relevantes, né? Mas é importante para que a gente consiga ter um melhor aproveitamento ali do espaço e que se preocupe com o espaço, com o impacto que vai se causar naquele local, tá? Não a questão assim de tem muitos dados no IV ali, tipo dados do município, isso você consulta em qualquer lugar, né? Dentro desse aspecto aí eu gostaria de informação da Isabel sobre isso. Com a palavra. Então, até em conversa com as câmaras técnicas, elas solicitam que não seja colocado, principalmente como medida, eu posso até citar no estudo, acho que talvez tenha faltado mesmo, o reuso da água da chuva. Mas isso eu não posso colocar como medida porque é uma obrigação, né? Então, bom, sim, eu posso citar, mas não posso usar como medida. Que a gente possa, então, para os próximos EIVs, isso a Julia já pode encaminhar para os profissionais, citar a questão da energia solar, até porque a questão do custo, né? O impacto que vai envolver o empreendimento. Então, muitas vezes não vai ser viável. Mas no EIV, daqui a pouco dá para apontar a questão. Então, para que nos próximos EIVs a gente possa incluir, então, a questão do reuso da água da chuva, que é obrigação e que passa pelo departamento de análise, lá no hidrossanitário, enfim, quando feita a análise do projeto, é aprovado só com 100% do projeto, inclusive fiscalizado depois no ABITSE. Então, mas que são 2 itens que podem sim vir a fazer parte dos EIVs, mas aí as próprias câmaras técnicas podem adotar esses procedimentos. Consulte-se mais algum... Mas só para constar, o empreendedor tem sim projeto para também fazer o uso de células fotovoltaicas ou algum outro tipo de geração de energia sustentável, né? Beleza. Professor, por não. Conselheiro Licério, eu li também o IV e acho que o estudo que o pessoal fez sobre o movimento do trânsito ali na frente, né,
nas duas esquinas, mostra uma preocupação de saber qual é o impacto, né? Mas no caso ali da ambulância, a Isabel falou que não tem como prever quantos profissionais na área da saúde vão trabalhar no local, né? Obviamente que nesse momento não, mas acho que daria para estabelecer um índice, fazer o seguinte: para cada tantos profissionais vai demandar tantos pacientes, portanto terão que ter tantas vagas de ambulância, né? Uma ambulância poderia atender tantas salas, né? Dependendo da especialidade, mais idosos ou menos idosos, mais pessoas cadeirantes e menos cadeirantes, quer dizer, uma série de critérios, de índices, que nesse caso o pessoal da saúde de repente poderia fornecer e disponibilizar, porque esses dados, eles cada vez mais têm que ser utilizados no IV. Sim, mas eu só destaco, professor Licério, que várias dessas situações, que Sim. são, por exemplo, as demandas que vêm depois, no momento do alvará de funcionamento, Certo. é que também há as exigências, né? Então, o empreendimento também, conforme o seu funcionamento, ele vai precisando se adaptar. Então, no caso do número excessivo e o Departamento de Vigilância Sanitária, enfim, que o senhor Roberto, Isso. inclusive, é quem aprova os projetos de vigilância sanitária, no funcionamento já há essa preocupação. Não sei se seria caso de EIV, porque é como a gente tem visto, né? Nós não temos como prever a quantidade. Exatamente. Mas há que se colocar limites, claro, em havendo excesso. Por exemplo, todos são de saúde. Aí no funcionamento é que se criam as regras, então. Como é um edifício comercial de múltiplas atividades, né? Sim. Não se sabe exatamente quais são os profissionais que vão trabalhar lá e quais são o perfil de cada profissão, né? Então, se tem encaminhamento posterior, tudo bem. Isso, no funcionamento. Tá bom. Então. Eu fico agradecido. Senhor Clóvis. Boa tarde, Clóvis. Presidente, eu queria só um esclarecimento com relação às questões apontadas pela promotoria, né? Sim. Que até então não era um hábito isso, e acho que é a primeira vez que acontece. Primeira vez. E qual é que é o procedimento do Concidade? Eles vão ser repassados para o incorporador para ele responder? Nós aqui aprovamos agora, isso naturalmente está respondido? Ou a promotoria pode ainda assim vir a questionar qual é que é o procedimento, até para a gente entender, sim, porque eu não é habitual, né? A partir de hoje que começou essa situação. Doutor Pedrinho está por aí, depois pode me ajudar na resposta. Qual que é a ideia aqui? Como são apontamentos, por exemplo, é uma leitura feita pelo doutor Eduardo com alguns apontamentos em função dos EIVs, para que o Concidade possa debater o assunto. É o que nós estamos fazendo. Eu estou esclarecendo, por exemplo, ao professor Licério que esse questionamento do número de salas voltadas à saúde, à coleta de resíduos especificamente, isso fica no funcionamento. Foram apontamentos que a gente vai debatê-los aqui, havendo a necessidade, havendo o questionamento de alguns dos conselheiros. Nós vamos encaminhar, como sempre fizemos, pela aprovação ou não do EIV, vamos caminhar da mesma forma, e aí, a posteriori, sim, se houver demandas por parte do Ministério Público de questionamentos, de situações que não ficaram esclarecidas para o conhecimento dele, nós o faremos. A informação daí. Porque aqui não há nenhum tipo de recomendação ou determinação para que se acate o que está aqui. São sugestões, foram elencadas dúvidas para debate, né? Que nós acatamos ou não, enfim, caminhamos para que a gente possa caminhar. Não há nenhum ato impeditivo aqui. Obrigado. Boa tarde, Márcia, sou arquiteta, represento a UNOESC. Assim, eu acho que foi levantado algumas questões aqui que eu acho que a gente tem que considerar e debater ou responder ou complementar o EIV, porque ele coloca algumas questões que são colocadas, mas que não estão no EIV. Fala em 15 vagas, em 17 vagas e que consta 15. Eu não fiz essa análise para ver se tem 15 ou 17. Mas como eu falei, são 15, mas 15 normais, uma para cadeirante e uma para deficiente. Tudo bem, eu estou olhando só o parecer aqui do promotor, né? Então, assim, ó, e eu acho que algumas coisas que devem ficar bem claras é o que deve constar, então, no IV.
Então, se tem coisas que vai ser reportado para o alvará de funcionamento ou posterior que vai ser analisado, então então todos os EIVs daqui por diante não vão constar esse tipo de solução. Então, nós vamos constar a solução do quê? Da mobilidade, do estacionamento, do sombreamento, do que vamos tratar enquanto as obras estiverem em andamento. Então, assim, acho que a gente tinha que ter um roteiro mínimo de questões que a gente deve observar. Mas é isso que as sugestões vêm nesse intuito, de que a gente construa soluções, construa EIVs cada vez melhores. E não que a gente tenha que substituir aqueles que já foram ou que tenhamos que... nós precisamos melhorar os que virão. E é diante disso, diante do debate, daquilo que nós vamos avançando. Exato. Né? Então, essa que é a ideia. Então, por exemplo, as câmaras técnicas, diante daquilo que o Conselho vai levantando como situações, por exemplo, de constar a questão da água da chuva no EIV, da questão da parte da possibilidade da questão solar, né, do uso de placas, enfim, para que isso vá evoluindo e as próprias câmaras técnicas possam ter os subsídios para melhorar os EIVs, porque a gente tenha mais informações além do que está constado. As câmaras têm que nos subsidiar em relação a isso. Esse é o objetivo. Para ter um roteiro mínimo para que a gente possa analisar. Essa que é a ideia. Obrigado. Mais alguém? Então, encaminho para a deliberação dos senhores só a leitura do parecer, das câmaras técnicas antes. Então, a gente fez um parecer conjunto entre a Câmara de Mobilidade e Planejamento e Gestão do Solo e considerando os artigos 439, 440 e 441 do Plano Diretor, o lote em questão se localiza em zoneamento AUC, no qual a atividade pretendida é permitida, o uso comercial e de serviços, segundo o Plano Diretor de Chapecó. Por se tratar de uma atividade comercial, não representa incremento populacional que demandará a utilização de equipamentos públicos na localidade e considerando que o empreendimento está localizado na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, importante via de deslocamento de veículos na área central, e que haverá significativo acréscimo de fluxo e procura por vagas de estacionamento, o empreendimento possui área de acomodação com embarque e desembarque e 17 vagas de estacionamento rotativo localizadas no primeiro pavimento. As câmaras técnicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte, acessibilidade e de planejamento e gestão do solo urbano opinam pelo deferimento do EIV. Então, nós temos o parecer favorável, né, das duas câmaras que falam, e quando fala aqui em equipamentos públicos, só para que todo mundo entenda, né, como se trata de uma área, de um empreendimento comercial, ele se refere à questão do uso das praças, por exemplo, dessas áreas, que elas não serão concentradas como no caso de empreendimento residencial, eventualmente, né? Só para esclarecer. Coloco então em apreciação dos senhores o processo 14079. Conselheiros que concordam com o EIV, manifeste-se. Os que não concordam, permaneçam como se encontram. Fica aprovado, então, o EIV ora apresentado, que é do processo 14079. Passamos. Nenhuma consideração mais? Não, nenhuma abstenção, né? Todos votaram. Então, vamos para o segundo processo. Processo 16.757/2018, da incorporadora Santa Maria Limitada. O EIV, então, do edifício residencial na rua Guaporé. Então, Maria Isabel também vai apresentar com a palavra. Certo. Só um parênteses antes. Que, assim, todos os EIVs, eles nunca vão para as câmaras técnicas e são aprovadas na primeira apresentação. Os EIVs vão, as câmaras técnicas fazem diversas considerações, solicitam diversas complementações. Esse EIV vai e volta, no mínimo 2 vezes, né, para as câmaras técnicas. E isso também a gente fica conversando para a gente ajustar, para ficar de acordo com as solicitações deles. Então, nunca é apresentado e eles dão o parecer e vem para a plenária para apresentação, tá?
Então, só para deixar claro que as câmaras técnicas também fazem sempre diversas solicitações antes de ser apresentado para vocês. Então, esse empreendimento é um empreendimento residencial, localizado na Rua Guaporé, também no centro de Chapecó. O EIV foi desenvolvido devido à Lei 439, que prevê que edifícios residenciais com mais de 100 unidades devem desenvolver o estudo de impacto de vizinhança. Então, ele fica na quadra 4, lote 45, no centro de Chapecó. Então, aqui também as imagens da entrada do empreendimento e da torre como vai ser executado. A localização, Avenida Getúlio Vargas, ele fica entre a Avenida Getúlio Vargas e a Avenida Nereu Ramos, tá? Também fica um lote que hoje está vazio. Aqui fica a Avenida Getúlio Vargas, Rua Guaporé, Avenida Nereu Ramos. Os principais acessos ao empreendimento, então, hoje também é dado pela Avenida Getúlio Vargas. Hoje até existe uma abertura de canteiro, tá? Ali que quem vem sentido norte-sul pela Avenida Nereu Ramos, hoje ainda pode entrar pela Guaporé, fazer o contorno e acessar. Mas isso a gente não pode considerar porque vai ser alterado, né? O zoneamento também é uma AUC. Ali a gente apresenta fotos do entorno, né? Que se assemelham bastante ao empreendimento. Então, é um edifício residencial. Ali eu falo que aproximadamente 19 metros, ele possui um pouco mais de 20 mil metros de área construída, 2 subsolos, térreo, no térreo ele possui hall de entrada e garagens, primeiro, segundo, terceiro e quarto pavimento de garagens, pavimento pilotis com áreas comuns, salão de festa, espaço gourmet, né? 13 pavimentos com 8 apartamentos por andar, tá? Com apartamentos de 2 quartos, e 12 pavimentos com 4 apartamentos por andar, com 3 quartos cada. Então, aqui fica o pavimento térreo do empreendimento. Ele possui um recuo. Aqui eu vou dar um zoom que fica mais fácil de entender. Ele possui um recuo, né, o qual não é exigido pelo plano diretor, e ele possui uma área de espera de veículos também dentro do lote. Tá? Então, é um espaço considerável e ele possui esse recuo ajardinado. A casa de máquinas, aqui ela foi a casa de gás, desculpa, ela foi modificada para que os automóveis que estivessem saindo do empreendimento tivessem vista para os pedestres da calçada, né, para que não houvessem acidentes. Aqui, então, o mapa de uso e ocupação do solo também possui residências, comércios, e o amarelo aqui são 2 edificações que estão ali construídas, mas elas não possuem uso, né? Então, são 2 espaços vazios. O sombreamento, da mesma forma, já é previsto, conforme o plano diretor, né? A altura do empreendimento, com certeza, vai causar sombreamento nos imóveis vizinhos. Então, as medidas mitigadoras e compensatórias. O empreendimento ele vai gerar tráfego, ele vai realizar o fechamento do canteiro central, aquele que eu citei antes, que hoje é usado como acesso aos lotes, e vai executar a revitalização do paisagismo da quadra, que hoje eles possuem só algumas espécies arbóreas, mas, né, que elas estão meio degradadas ali. O empreendimento possui o recuo, que não é solicitado pelo plano diretor, e esse recuo ele ajuda na paisagem urbana, né, para que a edificação não fique grudada na calçada. No cruzamento da Rua Guaporé com a Nereu Ramos, deverá ser feito um projeto de uma rotatória ou fechamento do canteiro central até provisória, tá, com tachões, até a instalação do binário, que ali todo o sistema viário vai ser modificado após a instalação do binário. Então, porque ele vai gerar tráfego de veículos, a gente previu. E aí, naquele cruzamento da Nereu Ramos com a Guaporé, ele é bem conturbado em horas de pico. Então, a gente sugeriu que fosse ou feito uma rotatória ou o fechamento do cruzamento, para que não houvesse tanto conflito.
E quando for instalado o binário, essa rotatória ou fechamento é retirado. E, como eu já tinha citado também, a área de espera de veículos dentro do empreendimento. Tá, só um parênteses. Essa questão do cruzamento, então, são projetos que deverão ser apresentados e aprovados pela Secretaria de Mobilidade Urbana e Trânsito, certo? Então, será com um parecer técnico também. Isso, eu citei ali que ele vai ser apresentado e aprovado pela Secretaria. É isso. Era isso? Só para destacar uma questão ali que eu acho que tinha ficado, tinha saído da tabela, segundo as membros da Câmara de Mobilidade. Um dos itens aqui que foi elencado pelo Dr. Eduardo é a questão do transformação do estacionamento oblíquo em paralelo. Isso foi retirado do texto, foi retirado da medida mitigadora antes, ou depois da solicitação dele dos EIVs, porque a Câmara Técnica entendeu que não ia ser aceito, então foi só essa informação. Então esse item ele já fica resolvido já, porque foi só a questão do extemporâneo aí. Passo então às meninas para a leitura dos pareceres. Tá. A fundamentação. Considerando que o EIV apresentado contemplou a documentação prevista nos artigos 439, 440 e 441 do Plano Diretor de Chapecó, Lei Complementar 541 de 2014. O lote em questão se localiza no zoneamento da Área Urbana Central, AUC, no qual a atividade pretendida é permitida. Conforme consta no estudo, a demanda por equipamentos institucionais gerada pelo empreendimento será suprida por unidades particulares, não sendo apresentada nenhuma medida mitigadora para equipamentos públicos. O empreendedor executará a solução de melhoria de tráfego no cruzamento da Avenida Nereu Ramos com a Rua Guaporé, através de rotatória ou fechamento do canteiro central a ser definido pelo Departamento de Trânsito mediante apresentação de projeto. A fim de garantir a fluidez do tráfego no local, considerando o acréscimo significativo de veículos gerado, as aberturas do canteiro central da Rua Guaporé serão fechadas a expensas do empreendedor. A conclusão, as câmaras técnicas de mobilidade urbana, trânsito, transporte e acessibilidade e de planejamento e gestão do solo urbano opinam pelo deferimento do EIV. Feitas as considerações do EIV, consulto os senhores conselheiros se há algum questionamento. Nenhum? Professor Licério, com a palavra. Licério, eu li esse EIV e uma das coisas que nós já discutimos aqui, inclusive já a partir das primeiras reuniões nossas, né, que a gente teria que ter o SIG disponível, e a gente não tem, pelo menos não está disponível para nós. Aí o seguinte, ali no parecer, se baixar um pouquinho ali, tem um parágrafo que eu queria comentar para vincular aquilo que eu quero falar. Só movimenta ali um pouquinho o parecer da Câmara Técnica, por gentileza. Aí, olha só, ali, conforme consta o estudo, a demanda por equipamentos institucionais, empreendimentos superior por unidades particulares, não sendo e tal. Olha só, significa o seguinte, todo empreendimento gera impacto e novas demandas, isso é óbvio, né? À medida que nós temos um empreendimento desse, e teremos muitos desses nos próximos 10, 15, 20 anos, qual vai ser o impacto por outras demandas que a maior densidade populacional vai gerar no centro da cidade? Nós não temos espaço para praça, então é uma coisa que não vai existir. Mas nós vamos precisar ter colégio para essa gurizada. Nós vamos ter que ter atendimento para os idosos, que está aumentando o índice de idosos nos edifícios. Né? Nós vamos precisar espaço para os adolescentes, área de lazer não tem. Então, uma série de fatores que não cabe ao empreendedor suprir e nem o IV dizer que precisa. Mas o município teria que disponibilizar para a gente dizer o seguinte, gente, se a gente não cuidar disso, a gente vai ter problema
de qualidade de vida da população, mesmo morando no edifício internamente com todo o conforto, mas externamente com uma série de dificuldades que a gente não está levando em conta. Por exemplo, quantas crianças vão morar nesse edifício? Qual é a estimativa pela média das pessoas, das famílias que moram no centro? A gente não tem esse dado. Qual é a estimativa de quantos idosos vão morar e que vão precisar de atendimento médico especial? As unidades de saúde, o pessoal de saúde vão entrar nesses edifícios. As cidades que têm uma discussão mais séria já estão considerando isso como um fator fundamental. Por exemplo, acesso à ambulância nesse edifício é fundamental, né? Porque as famílias mudaram, as pessoas trabalham fora, as crianças ficam mais tempo fora de casa. Então tem uma série de situações que mudou e que a gente não está conseguindo considerar. Não é o empreendedor nem o IV não é o caso. Mas nós teríamos que disponibilizar e dizer para o empreendedor, então, nesse caso aqui, ó, vai demandar tantos colégios. Nos últimos 10 anos gerou tanta demanda, nos próximos 10 quanto vai gerar? Isso é planejamento, meus queridos. Entendeu? E isso a gente não tem. Então a gente precisa se preocupar com essa demanda para ter qualidade de vida, senão nós vamos ter que... Isso nós já discutimos aqui, né? Nós vamos ter problemas, nós talvez não seremos mais conselheiros, né? E talvez não estejamos mais nem na gestão, e etc. É outra turma que vai estar aqui, outras pessoas, e vão dizer assim, ó, aquele pessoal de 2018, 2017, não se preocupou com isso agora em 2030, não sei o que, a gente vai ter que se preocupar. Essa é a minha preocupação e gostaria de registrar essa preocupação, porque a gente não está considerando essas questões. Obrigado. Perfeito. Fica feito o registro, com razão. Então, só alguns apontamentos ali, a questão da água da chuva, mesma situação, requer então a aprovação do projeto, isso se dará depois então, mas que a gente possa solicitar daí já nos próximos EIVs, para ter esse dado. Questão da sustentabilidade também, e a questão dos estacionamentos, já esclarecido então que isso já foi, inclusive pela Câmara de Mobilidade, foi indeferido. Consulta então se mais algum conselheiro deseja se manifestar. Não havendo mais manifestações, parecer então favorável, coloco em apreciação dos senhores o EIV ora lido aqui, que é o do processo 16757. Conselheiros que concordam, manifestem-se, os que não concordam, permaneçam como se encontram. Então, fica aprovado por todos os senhores conselheiros, então, também o processo 16757 de 2018. Passado o próximo item, nós temos a capacitação sobre turismo, e hoje temos a presença da Daniela, que é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que vai conversar conosco hoje, então, acerca da capacitação sobre turismo. Então, só finalizo os dois itens anteriores, então, agradecendo também ao representante da 9ª Promotoria, que nos deu a honra da sua presença hoje, em nome do Dr. Eduardo também, nossos agradecimentos, e agora, claro, nós vamos caminhando para a melhoria dos EIVs, né, a melhoria... Tá, vamos cortar um pouquinho? Tá. Oi. Então, só para concluir, então, inclusive o doutor Eduardo solicitou que a gente encaminhe a pauta e os EIVs, né? Então, sempre que como são reuniões públicas, né? Então, sempre a gente também vai mandar informação e caso venham novas sugestões, nós vamos debatendo cada reunião, vamos procurar inserir dentro do possível aquilo que tecnicamente também se julgar possível de ser realizado, certo? Então, passo para a Daniela para a apresentação. Já vou solicitar dos senhores a gentileza para mim seguir, que eu tenho mais uma reunião para frente, mas deixo a condução dos trabalhos agora por conta da Juliette. Então, boa tarde a todos. É um prazer receber esse convite de estar aqui para falar um pouquinho, então, mais sobre o turismo. Eu vou já pedir desculpas logo de começo, a gente está com um probleminha na nossa secretaria e acabou dando um probleminha na minha apresentação, que veio sem salvar. Mas a gente vai conduzindo e vamos pedindo a colaboração de vocês, com o que tiver de dúvida, ou o que possa acrescentar, ou que queiram saber um pouquinho mais.
Eu, na verdade, me surpreendi um pouco com o público, a gente nunca tinha participado do Concidade, não imaginava como que era, então a gente tentou preparar alguma coisa assim, um pouco mais descontraída, menos formal, mas para que vocês tenham um pouco da ideia do que a gente está trabalhando, então, em Chapecó. O turismo de Chapecó, o que eu vou apresentar para vocês? O turismo de Chapecó, ele está dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, nós não temos uma pasta específica para o turismo, mas uma pasta conjunta com o desenvolvimento econômico. Então, eu vou me deter apenas o que diz a respeito ao turismo, para não se tornar uma coisa muito extensa, né, e fugir um pouco do assunto. Então, dentro do turismo, a gente tem a secretaria, né, que ela é conjunta, uma diretoria também conjunta, que é de secretário, um diretor de desenvolvimento econômico e turismo, um gerente de turismo, daí temos um difusor de turismo, que seria eu, turismóloga de formação, bacharel na área, e mais uma técnica administrativa que cuida mais da parte burocrática e do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, que também foi convidado para, em um próximo momento, estar presente para falar um pouquinho, então, das ações deles em relação ao turismo. E, é claro, né, tem todo o apoio dos outros colegas da secretaria para também estar trabalhando. Junto com o que fica a responsabilidade da secretaria ligada ao turismo. Seria o Centro de Informações Turísticas, o nosso CIT, também o Centro de Cultura e Eventos, Plínio Arlindo Denez, e o Parque de Exposições Tancredo de Almeida Neves, Parque da IFAP. Então, todos esses espaços fazem é a nossa secretaria que administra. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês. Quando a gente fala em Chapecó, a gente tem que saber um pouquinho de dados. Aqui vocês já estão careca de saber. Eu acho que isso daqui vai ser um pouco chovendo molhado, né? Mas a gente está trabalhando com um pouquinho de dados no sentido para que as pessoas, quem não está tão envolvido, entenda, né, que esse movimento. Né? Então, em Chapecó, a gente está com 213 mil habitantes, em torno disso, né? Capital nacional da agroindústria, posição central, relação ao Mercosul, terceiro lugar na geração de empregos, 14º lugar na geração de empregos no Brasil, sexto economia do estado de Santa Catarina e entre as 10 cidades com maior PIB de Santa Catarina. O que isso significa? É um raio-x do que a gente vive e é nesses pontos que a gente baseia muito do nosso turismo, né? Eu vou passar agora, então, um pouquinho dos dados do turismo. O que isso tudo movimenta, né? Quando a gente fala no turismo, a gente tem ainda a visão de ser o turista e não de trabalhar com a atividade econômica do turismo. E é isso que eu quero trazer um pouquinho para vocês. A gente não ser mais, ter a visão de ser turista, né? Não pensar que o turismo se faz apenas na praia, em lugares com mais apelo de lazer. E aqui também nós temos o turismo, nosso turismo está baseado em eventos de negócio, lembra lá? A gente só um pouquinho, deixa eu só me entender com o passador. Nós somos capital nacional da agroindústria, então os principais eventos, as principais pessoas chegam à nossa cidade como turista através desses dados, né? Dessa nossa posição. Então, terminal rodoviário, 27 mil passageiros mês. Logo em seguida, a gente tem o aeroporto, né? 367 mil. Tem já dados desse ano, em torno de 40 mil embarques e desembarque mês é a média desse ano. Observa assim que caiu significativamente o movimento da rodoviária, porém aumentou muito do aeroporto, com essa facilidade das companhias aéreas, com essa popularização das passagens aéreas. A média dos voos mensais, então, em torno de 45 voos semanais, né? Ele tem uma variação entre a semana, né, os dias da semana. Temos o Centro de Informações Turísticas. Alguém sabe onde que fica o Centro de Informações Turísticas de Chapecó? Ninguém? Ah, tá. Então, meu sonho, eu sempre brinco, meu sonho é que as pessoas digam, a van é na frente do Centro de Informações Turísticas. Um dia a gente chega lá.
Estamos, então, com 52 meios de hospedagem, 132 hotéis, né? Esses 32 hotéis, eles nos proporcionam 3.528 leitos. Leitos seria um termo técnico, né, das pessoas que dormem, que podem dormir no meio de hospedagem, né? Então, uma cama de casal seriam 2 leitos, tá? E isso tudo movimenta a cidade. Né? Teve vocês que acompanham agora, observando, né, escutando um pouco da reunião de vocês que acompanham todo esse desenvolvimento territorial de empreendimentos imobiliários devem ter observado, com certeza, o grande avanço, né, o grande número de construções na parte hoteleira, que já se consolidaram, e muitos deles que estão ainda para iniciar suas atividades na cidade. Isso tudo gera oportunidades, recursos, investimentos no município, e isso é através do turismo. Então, é muito importante entender esse ciclo completo, não ficarmos só ligados no turismo do visitante, do lazer, da água, do passeio, e sim ele como uma atividade econômica, né, como uma oportunidade de investimentos e de renda para o município. Temos, então, um parque de exposições, né, da EFAP, que o ano passado contou com 29 eventos. Lembrando que nos anos ímpar diminui um pouquinho, né, pelo período que ele fica fechado para as manutenções e fazer toda a estrutura da nossa grande EFAP, né, do evento daí, né, EFAP. E no Centro de Cultura e Eventos, 220 eventos com aproximadamente 200 mil pessoas circulando. Isso são os dados que a gente tem do ano passado. Turismo em dados. Então, a gente fala que vem essas pessoas, a gente tem essa quantidade de hotéis, de leitos, e isso o que traz para Chapecó? Ele traz essas posições. Por exemplo, mapa do turismo brasileiro. Nós não é simplesmente, porque Chapecó é a capital do Oeste, polo. Não, a gente tem vários itens que a gente tem que seguir, inclusive no número de leitos, inclusive em legislação, para conseguir estar presente nesse mapa do turismo. Nós aqui em Chapecó estamos na categoria B. Para vocês terem uma noção dos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, nós estamos entre os 117. Então, é uma posição bem interessante, né? 117 entre todos os países, todos os municípios do Brasil. E em Santa Catarina, a gente está entre 11. Lembrando que a categoria A, geralmente, ela atinge as capitais, né? Então, a gente pode se considerar muito bem posicionado em relação a isso. Região turística do Grande Oeste. Hoje em dia nós não trabalhamos mais apenas com município, nós trabalhamos com região. Município a gente se torna muito frágil. Quando a gente junta mais pessoas, mais empreendimentos, mais cidades, a gente consegue movimentar isso com maior fluidez, com maior facilidade e agregando para todos, né? Então, nós temos o aeroporto, mas Itá tem um espaço legal para lazer, daí tu já vai para a água, São Carlos tem a parte hidromineral, e assim a gente consegue movimentar mais o turismo em toda a região. E assim, é um processo já de alguns anos, mas que cada ano que passa a gente vê fortalecer um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais de resultado. Capital Estadual do Turismo de Eventos e Negócio, né? Voltamos lá, negócio, turismo. Essa é a nossa base, e isso a gente tem que trabalhar cada vez mais. Ele já é consolidado, porém a gente tem que alavancar e potencializar isso, não pode deixar a peteca cair, né? Que nem diz o outro, temos que sempre estar inovando para manter esses eventos na nossa cidade e prospectar mais, né? Aqui é o errinho que aconteceu na minha apresentação. Daí, deixa eu só passar. Tu tem como voltar lá na... Deixa eu só... No Você Reconhece? Eu reconheço. Não, é no Você Reconhece? Não, volta lá para cima. Isso, bem lá para cima. Isso, no turismo. Aqui.
Isso. Me desculpem mesmo, eu tentei fazer o melhor possível, mas não, a tecnologia dessa vez foi contra mim. Então, daí a gente fala muito no turismo, vamos trabalhar com o turismo, mas será que a gente sabe exatamente o que é o turismo? O que ele influencia? No que ele se enquadra? Como que a gente se enquadra nisso? Porque, como eu falei por primeiro, a gente ainda tem muito a visão de ser turista e não de trabalhar com o turismo, né? Então, o que é o turismo? É as atividades que a pessoa realiza durante sua viagem de estadia em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a 1 ano, com fins de lazer, negócio e outros. Então, a partir do momento que tu saiu aqui da tua casinha, do teu espaço, tu tá fazendo turismo, tu está desenvolvendo essa atividade. E isso a gente quer acrescentar um pouquinho mais. Como eu sou formada na área, quem é formado na área sempre traz a essência do que faz, né? Quer que aquilo seja o mais digno, o mais correto, o mais bem trabalhado possível. Então, não adianta a gente só trazer esse mundaréu de gente para cá e querer que eles se movimentem pela cidade. A gente também tem que pensar que isso seja satisfatório para nós. Para quem está aqui, para quem habita nessa cidade também, que isso seja legal. Tanto para aquele que vem lá de fora, que ele tem uma impressão boa, uma coisa legal da nossa cidade, saia com uma visão positiva, como aquele que está aqui também possa se beneficiar disso. Porque lembra que eu falei que turismo também é uma atividade econômica, também a gente pode movimentar isso a nosso favor? E, é claro, cuidar. Eu vi algumas falas aqui, a gente tem que pensar para o futuro, né? A gente não pode pensar só no dia de hoje. Trazer, ou movimentar, ou fazer coisas, mas a gente tem que assegurar que isso mantenha a nossa cultura, né? Mantenha o nosso ambiente. Isso tem tudo que ser mantido para os nossos netos, para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Que as pessoas que estejam aqui possam guardar essa cultura e carregar, né, mostrar isso anos e anos passando, né? Então, e o turismo envolve o quê? É tão lindo, né? Vamos passear, vamos fazer a coisa acontecer, mas não é só a prefeitura que faz o turismo acontecer, não é só o empreendimento que vai acontecer, não é só o hotel, não é só o atrativo, não é só a trilha. Ele precisa que todo mundo esteja interagindo junto. Aquela engrenagemzinha ali é exatamente isso. Se falha uma engrenagem, a coisa vai, mas não vai com tanta perfeição. E o que a gente quer? Que essa engrenagem rode de forma coesa e que garanta lá o turismo sustentável que a gente tanto quer que todos ganhem. Que seja uma relação de ganha e ganha. Então, atrativos. A gente vai ter que ter atrativos. A gente tem que ter alguma coisa que faça essa pessoa vir até o município. Os turistas, o poder público legislando, né, botando a ordem na casa, empresas de turismo, porque eu, como funcionária pública, não posso ir lá vender o pacote, né? Então, eu preciso de uma empresa que faça isso, que tenha esse interesse, que tenha esse viés econômico e empreendedor da atividade. A comunidade tem que ser receptiva. Hoje em dia, a gente tem países da Europa que eles não querem receber turista. A coisa fica mais difícil, né? Se a gente não quer, se a gente não tem esse interesse, fica mais complicado de se trabalhar. E outros setores, que vêm as universidades, Sistema S, ONGs, IGR, que seria a Instância de Governança Regional, que é a região que a gente trabalha, né, regionalmente, Convention Bureau, associações de município e todos aqueles que têm interesse que essa atividade se desenvolva. A nossa matéria-prima disso tudo, então, são os atrativos, né? Aqui o nosso principal são os grandes eventos que ocorrem na cidade. A maioria deles são ligados à agroindústria, né? Ao agronegócio. Então, essa é a nossa matéria-prima principal. Não podemos esquecer que a gente não podemos esquecer e não valorizar as outras opções que a gente tem. Porque ele pode vir para a cidade através de uma realização técnica, por exemplo, num evento programado, que é casual, é comum acontecer aqui, mas que ele possa também usufruir e ser atraído por locais, por objetos, por pessoas, por fenômenos que acontecem na nossa cidade e região. O turista, quem que é esse turista? Na verdade, esse nosso visitante. Ele pode ser a pessoa que dorme na cidade, ele vai ser o turista.
Mas tem muita gente, não sei se vocês já foram no shopping no sábado à tarde, pararam para dar uma olhada nas placas dos carros. Esses são nossos excursionistas. Eles vêm, passam o dia, usufruem da nossa estrutura, usufruem do nosso espaço, do nosso comércio, tudo, deixa seus recursos, que isso é muito importante para nós também, né? É bom, lembra do ganha-ganha? Todo mundo tem que ganhar. Ele tem que vir se divertir, ver o cineminha, tomar um choppzinho diferente, mas ele também tem que colaborar com quem está recebendo ele. E que esse, então, seria esse que fica, não pernoita na cidade, não dorme. E o que a gente trabalha como os principais segmentos? O nosso é o negócio. Sempre, por enquanto, a política que está ocorrendo é que ele seja sempre o nosso chamariz. A gente já está consolidado, né? Como eu falei, negócios, eventos de negócio é nosso forte. Mas nós também temos lazer, temos cultura, temos saúde, temos espiritualidade. Tudo isso é o que envolve as pessoas e motiva as pessoas para saírem de casa, saírem da região, né? Lembra que a gente tem que sair da região para ser turista? Então, sair do nosso local de estar para estar, então, vamos dizer, turistando por aí, né? Aqui é um pouquinho mais complicado, né, que é um produto turístico, mas a gente não vê, porque a gente tem que ter a união disso tudo para, então, a gente ter esse produto turístico, para, então, estar podendo vender isso para quem está aqui, para ver e convencendo as pessoas de fora para vir para cá. Vamos voltar lá no computador? Para achar só mais um minutinho. E agora, então, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, porque o que acontece? Quando a gente vive assim na cidade, a gente sempre está naquele dia a dia, naquela correria, a gente sempre passa pelos lugares, mas a gente não enxerga, a gente não para ver. Então, o meu convite para vocês é que vocês esqueçam que vocês são chapecoenses e que vivem aqui, muitos são daqui, outros chegaram aqui, mas que vocês esqueçam que vocês são daqui. E eu quero ver se vocês vão reconhecer esses lugares que eu vou mostrar para vocês. Para ver quanto que vocês estão informados da cidade turisticamente. Quem reconhece esse local? Exato. Aqui? Exato, é Memorial Paulo de Siqueira, né? Esse daqui, lá embaixo do desbravador, nosso cartão postal. Opa. Esse lugar, quem que reconhece? Prédio histórico. Dentro do prédio histórico, vocês sabiam que tem 2 museus lá dentro? Então, o Museu de História e Artes de Chapecó, que ele vai falar um pouquinho do processo administrativo, de toda a história do município, e o Museu Cilício de Campos. Quem que sabe quem que é Cilício de Campos? Quem que foi esse personagem chapecoense? Um juiz que defendia quem? Por que tem aquela foto ali com alguns utensílios e artefatos indígenas? Ele foi um grande defensor. Então, o que a gente também não pode deixar acontecer, porque tu foi uma vez lá no museu, tem gente que ainda acha que é biblioteca, gente. Quando a gente faz essa brincadeira, tem gente que ainda lembra da época que ia lá pintar os desenhos que a tia Dirce deixava. Então, a gente tem o interessante é que a gente lembre que esses lugares são dinâmicos. A Secretaria de Cultura tem um trabalho fantástico, porque o nosso diferencial é que esses museus todos têm monitoria. Tu chega lá e tu entende o que tu está vendo. Aquela história é explicada. E isso, para nós, chapecoense, é importante, mas isso dá uma dimensão totalmente diferente para o nosso visitante, porque ele sai daqui conhecendo a nossa história, sabendo quem que é esse povo que todo mundo elogia pelas largas ruas, pela cidade limpa. Então, é muito mais do que isso que a gente pode apresentar para quem vem aqui. Esse local. Esse é mais fácil, né? Lá na Galeria de Artes, na nossa praça. Esse, alguém lembra? Na EFAP, no Museu da Colonização de Chapecó.
esse daqui é difícil quem acerta. Quem que vai ser o bem informado? Aqui tem um moço que ele frequenta os lugares culturais da cidade. Exatamente, o CEON, o Centro de Memória do Oeste de Santa Catarina. Que nenhuma colega nossa disse, lá vai quem acaba errando o banheiro da rodoviária, porque acaba não sabendo, né? E é um lugar riquíssimo de informações, não só de Chapecó, como da região como um todo. Vocês que são mais da parte de construir e empreendimentos imobiliários. Alguém sabe onde que fica essa casinha bonitinha, típica italiana? Colônia Sela. Museu de Cultura Italiana Eugenio Milan. Então, a gente tem várias opções, né? Atrativos religiosos. Quem conhece onde que fica essa salinha? Essa aqui está mais fácil por causa do estilo, não porque vocês tenham ido nessa salinha, né? Aqui, Capela São Carlos. Quem já teve a oportunidade de entrar nessa capela? Totalmente cuidadinha pela comunidade, super preservada. É um dos remanescentes que a gente tem da cultura italiana, da arquitetura italiana aqui na nossa região. São 17. Uma vocês vão lembrar, descendo lá para o Goiôen, que tem uma no mesmo estilo, mas ela não está tão inteirinha que nem essa. Alguém tem ideia onde que é isso? Gruta de Sete Figueira. Esse é um atrativo que eu digo que ele é múltiplo, né? Ele tem espaço religioso, tem espaço ecológico, tem espaço geológico, né? Dizem que é túneis de lava que formaram essas grutas, né, da própria. E atrativos naturais, o nosso ecoparque, que é mais de lazer do que natural, né? Trilha do Pitoco, Vale do Rio Uruguai, Complexo do Goiôen, que está em pleno desenvolvimento, né, Fábio? Logo, logo teremos novidades com um museu super, mega, hiper trabalhado para trazer essa história do Balseiro, essa história tão rica que a gente não aproveita, né? A gente não fala que existe aqui uma riqueza tão grande de história, né? Somos novinhos, temos 100 anos, mas 101 agora, né? Mas a gente tem muita história legal para contar que pode atrair muito essas pessoas que estão aqui nos visitando. As marinas, agora, né, com toda a estrutura nova, tirolesa, passeio de barco foto a foto. Fica na vontade de vocês irem conhecer a nossa bela Estância das Águas, né, que essa já é conhecida de muitos, né, mas sempre refrescante. E estruturas, né? Essas estruturas são públicas que dá todo o suporte para a coisa acontecer, para esses grandes eventos que a gente tem na cidade estarem aqui com a gente, né? O Centro de Cultura, onde a gente tem 2 salas para 600 pessoas, mais uma para 400, um auditório, um teatro para 1.000 pessoas e mais um salão nobre em torno de 2.000 pessoas, né? Fora o hall de entrada e demais salinhas em anexo. O Parque de Exposições da nossa querida EFAP, 210 mil metros quadrados, com várias edificações que comporta praticamente qualquer tipo de evento, né? O nosso centro de formações, né? Onde que ele fica mesmo? O aeroporto. O aeroporto é a nossa menina dos olhos, né? Ele faz toda a diferença para nós, porque sem ele, para chegar em Florianópolis, a gente anda algumas horas, né? Com ele, em 1 horinha, a gente está lá, menos do que isso. Então, isso flui bastante essa parte turística para nós, facilita a visitação, facilitou, né? Consolidou nossos eventos, porque as pessoas conseguem vir para o... Tirando, é claro, os maus tempos, mas isso, né, a gente deixa de lado. Ele é, sim, super importante, não só para Chapecó, como para a região inteira, e ele faz toda a diferença para nós. O terminal rodoviário e os nossos principais eventos que a gente sempre... que é nossa movimentação principal. Então, temos a EFAP, Mercoagro, Mercomóveis, os 3 simpósios, né, suinocultura, avicultura e bovinocultura de leite, Interleite, Expen, Metal Mecânica, Salão de Imóveis,
Uma outra gama de eventos culturais que acontecem também durante o ano: Festival Nacional de Teatro, Dança Chapecó, Semana Farroupilha, Rodeio, Festa da Colonização Italiana, FACE, Encontro Sul Brasil de Corais, Semana do Escritor, Semana da Música, Classic Motor, Maratona Fotográfica, Rango Beer, Moto Show, Encontro Brasileiro de Orquestras, agora a gente tem também a Oktoberfest, estamos agora com uma demanda de eventos ligados à gastronomia, né? Então, tudo isso acaba movimentando o município. Então, eu quero fazer um pacto com vocês, de vocês também serem os defensores do turismo, que ninguém mais saia de Chapecó com a fala de que não se tem nada aqui para fazer, porque a gente tem lugares bons, de qualidade, principalmente, além de ter espaços legais para ser visitados, eles são de qualidade. E eu agradeço. Na verdade, eu quero só fazer mais uma fala em relação a um trabalho que a gente desenvolve dentro da secretaria, que é o projeto, está lá no começo agora, que é o Desbravando o Nosso Potencial Turístico, que ele aborda exatamente isso, passar essas informações básicas de Chapecó, do nosso turismo, das opções que a gente tem para aqueles que recebem o turista, o visitante, que seriam os taxistas, garçom, camareira, recepcionista de hotel, quem mais que eu deixei fora? Todas essas pessoas que têm interesse, que acabam trabalhando diretamente, que têm esse contato direto com o nosso visitante. Então, a gente faz exatamente isso. Uma fala, como eu fiz com vocês, falando um pouquinho dessa importância, explicando o que é o turismo, tirando eles da posição de turista para ser quem faz o turismo do município, que são os atores daqui, né, que estão desenvolvendo isso. E a gente leva, então, tudo isso para quê? Com o intuito de que eles se profissionalizem, estejam por dentro de tudo o que está acontecendo. É totalmente gratuito. Né? A gente consegue profissionais, que nem eu brinco, com amor à causa, né? Quem tem interesse, que desenvolva atividade, quem gosta da área do turismo, para fazer essas capacitações, então levar cada vez mais informação para quê? Para que quem venha para Chapecó saia bem atendido, com uma imagem positiva e que leve essa mensagem para fora. Né? Então, o objetivo é sensibilizar, dar acesso às informações, promover integração entre os setores e propor qualificação continuada. Né? Então, todo ano a gente faz uma edição inicial para os iniciantes, para eles escutarem o básico, e cada ano a gente leva um pouquinho mais de informação, para eles sempre se sentirem, para eles terem a noção o quanto são importantes no processo como um todo, né? Que não é porque eu sou uma camareira que eu arrumo a cama, que eu estou lá escondidinha dentro do hotel, a minha participação é tão importante quanto aquele que está lá na recepção recebendo ativamente a pessoa, né? Tanto o taxista também, como o garçom, todas essas pessoas a gente tenta mostrar a importância deles no processo. Esse ano a gente incluiu também o artesanato, que é outra coisa que a gente, como turista, agora lembre-se vocês como turista, quem que vai para algum lugar e não traz nadinha de nada, né? Sempre quer trazer um pedacinho do lugar onde a gente está. E o nosso trabalho é para que isso aconteça, que eles possam levar um pedacinho cultural, bem feito, com personalidade, com história, para que seja um pedacinho de Chapecó espalhado pelo mundo de forma carinhosa e efetiva. Aqui o público-alvo que eu já falei e os resultados que a gente já teve. Esse daqui já não foi atualizado, estava atualizado, mas a gente já teve 55 encontros realizados e 443 certificados emitidos. Então, a gente consegue, de que nem formiguinha, a gente está aumentando gradativamente de ano para ano. E o objetivo é levar essas informações e a gente qualificar cada vez mais. Então, eu agradeço a oportunidade para a gente vir aqui, poder falar um pouquinho desse segmento que a gente trabalha, que eu acredito ser muito importante, que deve ser olhado com muito carinho, porque é uma atividade que ela consegue movimentar muitas pessoas. E ela distribui o dinheiro entre todos, né? Ali na comunidade receptora, eu sempre dou um exemplo que eu acho que é muito legal e que mostra o quanto que a atividade movimenta.
Se a gente for pensar no empresário lá de São Paulo que compra uma máquina aqui de Chapecó, por telefone ou por e-mail, ele vai pagar a máquina para Chapecó. Porém, se ele vem numa dessas feiras que acontece aqui, ele vai vir ou de avião ou de carro, mas vamos botar avião. Ele vai pegar um táxi, ele vai almoçar, ele vai estar num hotel, ele vai ter que se deslocar para a feira, então ele vai usar algum outro meio de transporte. Ele vai levar uma lembrancinha, né, porque ele tem a esposa em casa, ele tem um filho pequeno, ele vai querer levar alguma coisinha que remeta à cidade onde ele esteve. Então, vocês têm a noção de quantas pessoas movimentou numa simples vinda de um negócio que já estava praticamente certo? Então, quando a gente consegue promover esse deslocamento das pessoas para a nossa cidade, a gente consegue movimentar tudo isso. Então, essa era a minha mensagem. Eu estou na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, como eu falei. Meu nome é Dani. O que vocês precisarem de informações, de dados que a gente tem, ou até mesmo ideias que vocês tenham, que possam agregar, que a gente possa estar trabalhando junto, sugestão de capacitação, quem mais a gente poderia estar capacitando, ou que informações vocês acham importante estar levando para essas pessoas, a gente está à disposição. Muito obrigada, pessoal. Bom, então passo a palavra aos conselheiros, se eles têm algum questionamento, alguma manifestação. Paulo. Boa tarde, Paulo Linderman, conselheiro. Primeira vez que eu vejo a palestra, eu sou fã. Eu acho que isso aí já foi definido naquele eixo, acho que, se não me engano, do Senai ali que teve. Então, é um caminho. Eu ainda acho que tu tem que incluir o estádio regional, né? O Índio Condá. Aí vai ter o Museu da Chapecoense. Eu entendo assim, quem vem de fora, ele quer conhecer o estádio ali, quer conhecer a Chapecoense. Nós estamos numa terra que nós somos campeões mundiais em produzir frango e porco, e não temos nenhum evento do frango, nenhum do porco, que eu acho que dá para fazer. Então tem trilhas, que nem os outros ecológicos, ali como tem na trilha do Pitoco, agora estão fazendo aquela pavimentação. Acho que ali vai ser um local que ninguém mais segura ali. E eu entendo assim que essa bandeira, o prefeito toda vez que vai em algum lugar, ele tem que vender a imagem do turismo de Chapecó. Concordo contigo, tem muita cidade no mundo que vive só do turismo, né? E tu vai a Florianópolis, tu vai em... Eu estava vendo esses dias uma pesquisa onde que Buenos Aires, sozinho, tem mais turismo que todo o Brasil. Incrível que pareça. E o turismo, para mim, na minha visão, gosto de viajar um pouquinho também, tu tem que ter duas coisas. Tu se sentir seguro e ver limpeza. Então, até o companheiro Álvaro aqui estava falando que o Nordeste está explodindo. O Nordeste tem belezas naturais fantásticas, mas não tem um lote baldio lá que não é depósito de lixo. A nossa região, a nossa colonização favorece o turismo. Nós temos colonização gaúcha aqui, que está chegando aqui, que nós somos praticamente, surgimos do Rio Grande, ao menos a região oeste aqui, onde que a gente é um povo hospitaleiro, né? Um povo com cultura e hospitaleiro. Então, eu entendo que isso está, já faz tempo que eu estou falando, que isso aqui está pipocando. O turismo tem que explodir em Chapecó. E lá no futuro, quem sabe, vai ser uma das maiores fontes de renda nossa. Era isso. Quando você falou do artesanato, nas feiras sempre tem uma feirinha de artesanato para os turistas levar alguma lembrancinha? Dia 27, eu acho. Alguma, geralmente tem, não é todas. É? Geralmente é feita alguma parceria com o SEASC, com grupos de artesãos que expõem, mas não é todas. E qual é o trabalho que vocês fazem com os artesãos e com a arte em geral que tem aqui, o artesanato em geral? Agora a gente começou esse ano, como eu comentei, introduzir essa mesma visão para eles conseguirem fazer essa ligação do turismo com o artesanato, o quanto é importante o artesanato para o turismo e vice-versa, porque daí nós se tornamos uma fonte de renda para eles, né? Sim. Então a gente fez um primeiro momento falando exatamente isso, né, do turismo. Num segundo momento a gente fez um passeio com eles pelo nosso centro histórico, levar eles saberem quem que é o Desbravador, como que é a nossa história, como que foi fundado, o que
tem, o que não tem, quem quer, o que não é, observar o estilo das construções, né? Eles terem essa visão cultural do espaço. E agora, no dia 14, a gente vai estar fazendo então um pouco a mais, trazendo junto com o Sebrae um bate-papo sobre marketing e vendas, para que eles também se profissionalizem, porque a gente não quer o artesanato como assistencialismo, e sim como empreendedorismo. É isso que a gente está querendo que se torne, que o trabalho seja feito. A gente vive aqui na região uma espécie de trauma com a questão indígena, né? Os conflitos todos que existiram e continuam existindo. Mas o pessoal do litoral nos começou a chamar de índio, e o mascote principal da Chape é o índio. Então nós temos que assumir de vez essa carapuça, né? E eu acho que começar a explorar esse lado também. Quando o Paulo falou aqui do Museu da Chapecoense, eu acho que vocês poderiam incorporar o artesanato indígena e investir na população indígena para eles produzirem mais elementos artesanatos do que aquela tradição da cultura daquele povo, dos povos que estão aí. E a gente assumir de vez que a gente faz parte desse processo. Não adianta a gente querer excluí-los, né? A gente vive esse trauma, né? A gente discute isso na universidade, seguidamente, quando fala com os estudantes, eles falam essas coisas, digo, mas o que resolve nós ficar com esse trauma? Parece que a gente viveu um problema e não consegue resolver, parece que nem o terapeuta resolve, né? Dá a impressão que a cidade tem que passar por uma terapia para resolver esse problema e começar a conviver com esse povo e dar espaço para eles, tanto quanto nós temos o nosso espaço. E o artesanato indígena, já que nós temos o mascote que vai para o mundo inteiro, e o menininho aquele que foi de cocar no estádio deu essa visão e desbancou todos os caras que são preconceituosos, né? Eu acho que foi um símbolo fantástico, mudou o perfil da cidade e da Chapecoense, aí tem a torcida Guerreiros do Verdão, porque o Caigangue é, por essência, um povo mais guerreiro do que o Xoclen e o Guarani. E aí eu acho que a gente tem que estudar essa proposta. Eu acho que vocês poderiam estudar aí com as universidades, né? À medida que você tem o CEON, tem o UNOESC, a Márcia trabalha lá também, né, Márcia? E eu acho que tem uma grande questão que a gente precisa dinamizar. Por exemplo, quando construiu o novo terminal do aeroporto, que tem uma promessa de construção, de que já vem daqui no próximo governo, a gente não sabe quem, mas quem sabe o próximo consiga, né? Tem um espaço para artesanato no aeroporto. Hoje em dia já tem, mas não aborda um indígena. Tem um pequeno quiosque no nosso pequeno sala de... vocês poderiam, de repente, solicitar para a prefeitura o projeto do terminal, do aeroporto, para ver o que tem lá, para ver que espaço... Acho que a gente tem que priorizar essas coisas, né? Porque quando você diz assim, o turista, o empresário vem de São Paulo, nós, quando viajamos, queremos levar uma lembrancinha, ele vai levar também, mas quais são as lembrancinhas? Normalmente, a gente não quer muito aquela lembrancinha tradicional que a gente encontra em tudo que é lugar. A gente quer uma lembrancinha exclusiva daquele local, que marca aquele local, né? E é isso que acho que a gente tem que explorar essa imagem, a gente tem que construir um artesanato que diga de que local é isso, que as pessoas enxerguem, não, isso aqui é de Chapecó. Exato. Porque não sei o que, tem isso aqui, eu sei disso e coisa. E isso a gente tem que explorar, essa marca mais simbólica, né? Nós estamos com duas conversas, uma em relação ao indígena, que a gente já foi chamado até mesmo pela promotoria pública em relação à situação do indígena, né, para tentar achar alternativas para que amenize isso. Então, a nossa proposta, a gente já fez duas conversas com a Chapecoense e está desenvolvendo artesanatos. Eles desenvolvem artesanato, mas ele seria com a marca Chapecoense, né, fazer essa ligação e eles terem a possibilidade de estar comercializando isso em jogos, junto mesmo com a Chapecoense. E outra conversa, que até foi uma reunião ontem, junto com o Sindicato de Bares, Hotéis, Restaurantes e Similares, um grupo de artesãs que tem que já desenvolve uma marca, como que eu vou dizer? Ele já tem todo um estudo sobre os ícones da cidade, que até através da ONU Chapecó, o ITCP, acho que é ITCP? Para começar a fazer artesanatos exatamente nesse sentido, de levar a essência de Chapecó e fazer espaços para colocar dentro dos hotéis. Então, daí a pessoa eles teriam tipo uma caixa, uma coisa atraente para que as pessoas possam adquirir isso dentro do hotel.
Então, essas são as 2 conversas que a gente tem. É claro que, né, é um processo, mas já foi dado um pontapé inicial, e daí quem puder também contribuir, a gente está super de braços abertos, porque ajuda nunca é demais, né? Tá bom. Obrigado. Daí tá ali, né, Bom, mas alguém tem alguma colocação, então, a respeito do turismo? Queria agradecer a Dani, então, pela presença, pelo trabalho que vem desenvolvendo aí junto do município. E eu acho que cabe a nós, né, enquanto município, valorizar as nossas potencialidades. Se a gente não souber valorizar e vender o nosso peixe, ninguém vai fazer por nós, né? Então, parabéns e... Muito obrigada. Eu só peço desculpa mais uma vez, minha apresentação estava tão linda. Probleminhas técnicos. Obrigada. Alguém tem manifestações gerais? Encerramentos? Então, a nossa próxima reunião, dia 27 de setembro, reunião ordinária. Nós vamos seguir com a capacitação do turismo, só que vai ser com a Mara, que ela vai falar a respeito do Conselho de Turismo e o Conselho Regional também, que o município participa. Tá? Obrigada a todos e tenham um bom dia.